Êxodo capítulo 25, começando no versículo 31. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas. 3 canas do castiçal de um lado dele, 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores. E uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Bem lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Os seus espeveitadores e com os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Atenda, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que foi mostrado no monte. Agora vamos ler algumas passagens no Novo Testamento que vão nos ajudar a entender o que Deus quer dizer com isto. O Evangelho segundo João, capítulo 1, esses versículos são tão importantes que começar no primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem ao mundo. Agora o terceiro capítulo, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora no capítulo 8 e o versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora no capítulo 12, versículo 35. Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Finalmente, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É só isso que vamos ler. Que Deus nos dê entendimento. Já temos passado alguns sábados estudando o tabernáculo. Só queria destacar um detalhe para introduzir o assunto de hoje.
Aquele tabernáculo era uma construção simples de tábuas e panos, dividido em duas partes por um véu realmente lindo. Aquele primeiro compartimento, o primeiro tabernáculo, havia 3 coisas: uma mesa de castiçal, conforme a versão que estamos lendo, melhor dizer um candelabro, e além da mesa do candelabro havia também um altar de ouro. Na segunda parte, no segundo tabernáculo, atrás do véu, havia apenas 2 coisas: a arca e o propiciatório. Se o sacerdote entrasse naquele primeiro tabernáculo, entrando através da porta, que era realmente uma cortina muito bonita, logo que ele entrasse naquele primeiro tabernáculo, ele poderia ver bem na sua frente um altar de ouro. Esse altar de ouro não foi usado nunca para sacrifícios, somente para queimar incenso. Atrás daquele altar de ouro ele viu não uma parede, mas um véu, que era mais uma cortina muito linda. Ao lado direito ele podia ver uma mesa totalmente coberta de ouro. Em cima daquela mesa, 12 pães, os pães da proposição. À sua mão esquerda ele poderia ver o candelabro. Já temos considerado aquela mesa e aqueles pães. Temos visto algo do nosso Senhor Jesus Cristo, pão da vida que nos sustenta, nos alimenta. Nós aprendemos que a lição principal, talvez, naquela mesa e naqueles pães, é a nossa comunhão com Ele. Naquele lugar santo, na presença de Deus, aquela mesa e aqueles pães trazem lições preciosas quanto à nossa comunhão com Deus. Agora nós vamos pensar no candelabro que ficava no lado esquerdo do sacerdote quando ele entrava. E esse candelabro também traz lições preciosas quanto à nossa comunhão com Deus e o nosso andar com Ele. O sacerdote entrando ali, vendo aquele candelabro, ele estava vendo uma peça de muito valor, porque aquilo foi feito de ouro puro, feito de uma peça só. Não foi feito por fundição, que seria uma maneira mais fácil de fazer o candelabro, mas foi feito de ouro batido. Aqueles trabalhadores gastaram muito tempo com os martelos batendo e batendo e batendo naquele ouro, até que finalmente aquele pedaço de um talento, mais de 50 quilos de peso, mais do que o peso de um saco de cimento. Aquele pedaço de ouro batido com os martelos, finalmente tomou a forma que Deus queria, com 7 lâmpadas para clarear aquele lugar santo. Não era simplesmente uma cana principal com 3 de cada lado, mas temos lido em Êxodo dos enfeites que Deus mandou colocar, copos, o cálice a modo de amêndoas, havia também botões e flores, e aquilo parecia realmente uma árvore viva, com os seus ramos saindo de cada lado. Em cada ramo havia flores, botões e frutas de amêndoa. Tudo isso é importante para nós lembrar quando começamos a pensar no significado simbólico de tudo isto. Talvez pareça muito simples dizer que isto representa Cristo como a luz, mas devemos tomar cuidado em pensar nisto, que muitos, talvez se precipitando sem examinar ou pensar muito, dizem que este candelabro representa o Senhor Jesus Cristo como a luz do mundo. Lembra como lemos em João que ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas esse candelabro não está dizendo que Cristo é a luz do mundo. Eu acho que se você pensar um pouquinho, você vai ver por quê. Esse candelabro estava dentro do lugar santo, dentro do tabernáculo, naquele primeiro compartimento. As únicas pessoas que viram aquela luz eram os sacerdotes. Quando os sacerdotes entravam na presença de Deus para ministrar, ou para se alimentar daquele pão sagrado, eles viram aquele candelabro. E eles ministravam e se alimentavam à luz daquele candelabro. O povo de Deus que estava acampado ao redor do tabernáculo lá fora, aquele povo nunca viu o candelabro. Os gentios que estavam mais longe, mais distante ainda, jamais viram aquele candelabro. Então aquele candelabro dava luz
somente para os sacerdotes. E somente para os sacerdotes enquanto ministravam na presença de Deus, cumprindo a sua função de sacerdote, ministrando naquela mesa, naquele altar de incenso, lá naquele lugar santíssimo. O candelabro, portanto, não representa Cristo como a luz do mundo, mas mostra Cristo como a luz dos seus sacerdotes. Para entender isto, vamos pensar nos versículos que lemos no Evangelho de João. João fala muito acerca de luz, tanto nas suas cartas como no Evangelho. No capítulo 1 ele começa falando do Senhor Jesus como a luz que veio ao mundo. Ele diz que Cristo foi a verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar a todos. Houve um homem chamado João Batista, enviado diante dele para preparar o caminho. No capítulo 1, onde nós lemos, diz que João não era a luz, mas veio para testificar da luz. E a verdadeira luz estava presente, que era Cristo. Então não há dúvida alguma que a luz naquele tabernáculo, a luz vindo daquele candelabro, representa o Senhor Jesus Cristo. Mas como já frisamos, não é como luz do mundo, mas sim a luz para o seu povo ministrando na presença de Deus. Quando chegamos em capítulo 3 de João, vemos que a condenação do mundo é esta, que a luz veio ao mundo e eles não aceitaram. Recusaram a verdadeira luz, preferiram as trevas. Diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz e não vieram ou não vêm até a luz para que as suas obras não sejam manifestas. O Senhor Jesus é a verdadeira luz e ele veio ao mundo, capítulo 1. Ele foi rejeitado no capítulo 3, porque a luz revela, mostra tudo. E os homens não gostaram disto e rejeitaram aquela luz. Mas o Senhor Jesus começou a mostrar que ele não ficaria sempre no mundo. No capítulo 8 ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Mas a partir do capítulo 9 ele começou a mostrar que isso duraria pouco tempo. No capítulo 9, versículo 5, ele disse, enquanto tendes luz, andai na luz. No capítulo 12, ele diz, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Ele estava mostrando este fato, que ele, a verdadeira luz, por ter sido rejeitado pelo mundo, ia se retirar, deixando o mundo em trevas. Ele já deixou o mundo. Conforme vimos em Hebreus algumas semanas atrás, ele entrou naquele santuário celestial. Lembra como aprendemos no começo que esse tabernáculo aqui ensina muita coisa, tem muitos aspectos diferentes. E uma das coisas que o tabernáculo mostra são exatamente coisas celestiais. Hebreus diz que é uma sombra das coisas que estão no céu. O nosso Senhor Jesus Cristo saiu deste mundo, deixando o mundo em trevas. Ele entrou no céu, como um sacerdote entrando naquele santuário, naquele tabernáculo. Ele entrou além do véu. Mas lembra o que aconteceu quando o Senhor Jesus morreu? Aquele véu foi rasgado de alto para baixo. Para nós, hoje, que somos salvos e crentes no Senhor Jesus, aquele véu não existe mais. No céu não há mais dois compartimentos, mas um só. E o Senhor Jesus entrou naquele lugar, e lá está o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós na presença de Deus. Mas a maravilha é esta, que Ele nos convida também a entrar naquele lugar. Ninguém podia entrar no tabernáculo a não ser o sacerdote, mas Deus nos convida para entrar no santuário, não um santuário terrestre feito por mãos humanas, mas um santuário celeste. Ele nos convida para entrar e diz que devemos entrar com ousadia, além do véu, onde o nosso precursor, o Senhor Jesus, já entrou por nós. Pense nesse fato, que parece uma coisa boa demais para ser verdade. Muitos crentes até não acreditam ou não sabem. Mas mesmo enquanto estamos neste mundo, em corpo de carne e osso, temos o direito de entrar no santuário celestial,
pela fé, em espírito, e manter comunhão com o nosso Deus. É por isso que nós temos uma certeza de estar no céu depois de morrer. Se mesmo agora podemos estar no céu hoje, em comunhão com Ele pela fé, por que não chegar lá depois de morrer? Mas o nosso sumo sacerdote já entrou, e Ele é a verdadeira luz. A luz não está mais no mundo, o mundo está em trevas, mas lá na presença de Deus há luz, verdadeira luz. No tabernáculo, naquele primeiro tabernáculo, era um candelabro, fornecia luz para os sacerdotes ministrarem, adorarem e se alimentarem daqueles pães de proposição. Mas agora que o véu foi retirado, rasgado, aqueles dois compartimentos são um. Temos mais luz, não apenas o candelabro, mas a luz que clareava o Santíssimo antes de remover o véu foi a luz da glória de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, estamos entrando na luz, fornecida pelo Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira luz, e a luz da glória do Pai. Veremos algo mais sobre isso daqui a pouco, mas uma coisa devemos considerar. Se nós entramos na presença de Deus, naquela luz que passa qualquer descrição nossa, nada fica escondido. Na sua primeira carta, o apóstolo João falou disto. Ele diz que Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos. Deixe-me dizer a mesma coisa com outras palavras. Se nós dizemos que temos comunhão com Deus, que estamos na luz, e andamos no mundo, vivemos no mundo, nas trevas, mentimos. Não é possível viver no mundo, não estou dizendo fisicamente no mundo, mas participando com o mundo, seguindo o curso do mundo, andando com eles, fazendo o que eles fazem, falando como eles falam, seguindo o curso do mundo e ter comunhão com Deus. O curso do mundo é trevas. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, se temos comunhão com Deus, estamos separados totalmente do mundo, dos seus costumes, das suas maneiras, das suas modas, dos seus hábitos. Ou se estamos acompanhando o mundo, não temos comunhão com Deus. É uma escolha que cada cristão tem que fazer. É impossível estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Versículo 6, ele diz, se andamos nas trevas, não temos comunhão com Deus. Mas no versículo 7 ele diz, se andarmos na luz, não andando nas trevas agora, mas se andamos na luz, imagine o sacerdote entrando no tabernáculo. Aliás, naquele primeiro tabernáculo ele já está na luz, porque aquele candelabro está fornecendo luz naquele lugar onde ele vai ministrar, onde ele vai ter comunhão com Deus, comendo daqueles pães da proposição. Ele está andando na luz enquanto ele está dentro do tabernáculo. E se nós andamos na luz, como ele na luz está, ele, o Senhor Jesus Cristo, ele já entrou naquele tabernáculo celeste, ele já está na presença de Deus e o véu é removido, ali está a verdadeira luz. E se nós andarmos na luz, na presença de Deus, em comunhão com Ele, Ele diz, temos comunhão uns com os outros. Não está falando mais de comunhão com Deus. Ele mencionou isso no versículo anterior. Se andamos nas trevas e dizemos que temos comunhão com Deus, mentimos. Mas agora, se andamos na luz, além de termos comunhão com Deus, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso traz uma lição muito importante. Pode haver uma comunhão em outros níveis. Um grupo de pessoas vivendo em pecado poderiam estar todos de acordo e cooperar uns com os outros no seu projeto pecaminoso e errado. Estão em comunhão, mas não com Deus. E embora em comunhão uns com os outros, é uma comunhão que Deus não aprova. Não agrada a Deus, mas uma comunhão que agrada a Deus. É este que temos em 1 João capítulo 1. Se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se dois cristãos estão vivendo e andando na luz, constantemente procurando comunhão com Deus, separação total do mundo e dos seus caminhos,
eles terão uma comunhão verdadeira um com o outro, que agrada a Deus, que tem a aprovação de Deus. É a única comunhão que Deus aceita, andando na luz, como Ele na luz está. Mas se nós andamos na luz, acontece uma coisa. João já mostrou no Evangelho que a luz revela tudo. Nada fica escondido. Eu não posso estar nas trevas e na luz ao mesmo tempo. Mas se eu vou viver na luz e andar na presença de Deus, eu vou ter uma consciência muito sensível. Talvez coisas que outros crentes praticam sem qualquer consciência de pecado, pensando que aquilo é perfeitamente lícito, que não tem mal nenhum naquilo. Para o crente que está andando na luz, a luz de Deus revelando a iniquidade naqueles atos, vai dar a este crente uma consciência muito sensível. Ele vai procurar evitar qualquer aparência do mal. Qualquer coisa que não tenha a aprovação total de Deus, ele vai fugir daquilo, porque ele não quer perder as alegrias de uma comunhão com Deus. Meus irmãos e irmãs, é a coisa mais preciosa nesta vida. Não há uma alegria para comparar com a alegria de comunhão com Deus. Mas para termos esta comunhão, há um preço para pagar. Deixar as trevas. Se permanecemos nas trevas, não temos comunhão com Ele. Se temos comunhão com Ele, na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando entramos na presença de Deus, aquela luz revela as nossas falhas, a nossa desobediência, o nosso pecado. Mas há um recurso, porque agora não existe mais aquele véu. Vemos o candelabro, falando figuradamente. Vemos também aquela arca e o propiciatório em cima, e o sangue aspergido em cima do propiciatório, e diante do propiciatório, o sangue que aqueles querubins estão vendo, aplacando a ira de Deus e garantindo a nossa salvação. O sangue aplicado na presença de Deus no propiciatório garante a nossa comunhão. Que Deus possa incentivar cada um de nós a deixar as trevas, deixar de lado as coisas materiais e carnais e humanas e buscar as delícias de uma vida de comunhão com Ele. O preço é elevado, porque não há comunhão entre trevas e a luz, mas viver na luz como Ele na luz está, deve ser o constante na vida do cristão. Vamos deixar isso e ver mais algumas coisas antes de terminar. Eu disse no começo que se você olhasse para aquele candelabro dentro do tabernáculo, você poderia lembrar de uma árvore produzindo fruto. Lembra como ele falou daqueles enfeites em cada cano, como se fosse nos ramos da árvore, como se fosse a flor, depois o botão, depois a fruta. Isso faz lembrar daquela vara. Lembra a vara do Arão? Aquela vara que estava guardada dentro da arca, lá no lugar santíssimo. E quando você lembra daquela vara de Arão, você lembra que também tinha flores, botões e amêndoas. Lembra quando estudamos aquela arca, percebemos como a Bíblia mostra aquela vara com aquelas 3 fases de vida, flor, o botão e a fruta, representou naquela passagem a ressurreição. Aquela vara era uma vara morta, colocada diante de Deus. No dia seguinte já estava cheio de vida, produzindo flores, botões e frutas. Agora vemos a mesma coisa no candelabro. Esse candelabro está dizendo que Cristo é a nossa luz, mas está dizendo também que Ele é a nossa vida. Não só luz, mas vida. Lembra de João capítulo 1 outra vez? Versículo 4 diz, nele, isto é o eterno verbo, aquele que esteve desde o princípio com Deus, que era Deus, o Criador de todas as coisas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João reúne as 2 ideias do candelabro numa só pessoa, que é Cristo. Nele estava a vida, não apenas vida física, mas uma vida espiritual, a vida eterna. E a vida é a luz dos homens. Aquela vida do Senhor Jesus Cristo foi a verdadeira luz que os homens viram. Ele disse em João capítulo 8 que aquele que me segue não andará em trevas, e seguindo as pisadas dele,
é como nós teremos luz e vida verdadeira. Mas pense mais um pouquinho nesta vida, no Senhor Jesus Cristo. Pensando naquela vara de Arão, outra vez vemos que é figura da ressurreição. O Senhor Jesus Cristo foi rejeitado e morto lá no Calvário, mas Ele ressuscitou. E o que o candelabro realmente está ensinando para nós é que nós, como cristãos, devemos ter uma vida como se fosse de ressurreição. Talvez vai ser mais fácil de entender se você lembra de Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo diz naquele capítulo que ele queria uma coisa acima de qualquer outra. O que ele desejava com todo o seu coração era de conhecê-lo, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele expressou o desejo para que ele pudesse alcançar a ressurreição dos mortos. Ele não estava dizendo naquele versículo que ele queria, depois de morrer, ressuscitar. Ele sabia que depois de morrer ele ia ressuscitar, não há dúvida quanto a isso. Mas ele estava expressando o desejo que Deus quer nos ensinar no candelabro, que a nossa vida como cristãos aqui deve ser a vida de alguém que ressuscitou. Lembra o que nós confessamos no batismo? Quando entramos nas águas, a nossa confissão, não em palavras, mas simbolicamente no ato, morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele, mas ressuscitamos para andar em novidade de vida. Romanos capítulo 6. É isso que o candelabro está dizendo para nós. Romanos capítulo 6 mostra que Cristo morreu para o pecado uma vez por todos, e agora ressuscitando Ele vive para Deus. Só Ele era idôneo para entrar na morte e resolver aquela questão de morte em todos os seus sentidos, resolver a questão do pecado em todo sentido, a sua penalidade, o seu poder, a sua presença. Mas Ele ressuscitou e vive só para Deus. Ele continua em Romanos 6 dizendo, assim, nós devemos considerar-nos como mortos para o pecado e vivos para Deus. Já sabemos disso, já lemos aqueles versículos muitas vezes, mas deixe a coisa penetrar no seu coração e na sua consciência. Morto para o pecado. Alguém que já morreu fisicamente não vai cometer mais pecado. Se ele costumava frequentar o bar, ele não frequenta mais, está morto. Se ele praticava crimes, se ele tinha vícios, tudo cessou, ele está morto. Agora diz Deus, a cada um que é salvo, considerai-vos como mortos para o pecado. Cada um pode pensar na sua vida, nas coisas que praticava, se está morto, não pratica mais. Os lugares que frequentava, não frequenta mais. Esta é uma verdade que transforma toda a nossa vida. A maneira de conversar e falar como o mundo tem é coisa do passado. Os padrões que governavam a nossa vida, nossa maneira de vestir, os nossos costumes, tudo mudou, já morremos. A vida velha acabou. Agora vivemos para Deus. A única coisa que importa na vida é fazer a vontade de Deus. Lembra como Paulo expressou isto quando escreveu aos Gálatas? Ele disse no capítulo 2, versículo 20, eu estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo, mas vivo, não mais eu. O eu já foi crucificado. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo que já morreu, agora vive. Não só lá no céu, mas em mim, disse Paulo. Um Cristo ressurreto, uma vida nova, uma vida diferente. Um detalhe interessante na ressurreição de Cristo é que quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele ficou ainda mais 40 dias aqui na terra. Mas nenhum incrédulo viu Ele. Ele apareceu somente aos seus. Ele não teve mais contato qualquer com o mundo. Isso que Ele está dizendo para nós. Quer me seguir? Renuncie-se, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É uma vida de separação do mundo. É uma coisa tão comum hoje em dia falar dos atletas de Cristo e outras estrelas, entre aspas, do mundo que dizem que são crentes, mas não é possível. O verdadeiro crente vive separado das coisas da vida passada.
O candelabro representa Cristo como a luz e Cristo também como a nossa vida. Vamos notar mais um detalhe que não podemos deixar passar despercebido, embora vamos ter que deixar muita coisa para trás hoje. Mas quando pensamos naquele candelabro e como foi feito, aprendemos algo precioso. Tudo foi feito de uma peça só, de um pedaço de ouro, pesando mais de 50 quilos. Como já falamos no início, foi martelado, até que tomou aquela forma que Deus previa, a forma do candelabro. Como fizeram isto com martelos, não sei, mas devem ter martelado muito. Me faz lembrar daquele que sofreu com muitos açoites em nosso lugar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, como ele foi esbofeteado lá no Calvário. Jamais podemos entender o que ele sofreu, as agonias terríveis que ele passou, até que ele pudesse clamar: está consumado, está tudo feito. Mas aquele ouro batido nos faz pensar nas agonias e sofrimentos de Cristo. Mas não era somente ouro batido, diz também que era ouro puro. Mas é nos lembrar que aquele que foi açoitado em nosso lugar, aquele que foi ferido lá no Calvário, sofreu tanto em nosso lugar. Ele não tinha pecado. Não era possível ele pecar. Vemos a pureza absoluta do Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi tão puro, tão santo, foi batido e judiado e martelado em nosso lugar, até que a obra fosse completada. Então clamou: está consumado. Mas aquele pedaço que sofreu tanto, que foi tão martelado, foi um pedaço de ouro. Lembro uma noite dessa, estávamos vendo como a Bíblia interpreta o ouro. O ouro, na Bíblia, quando usado simbolicamente, sempre simboliza a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus. E aquele que foi tão judiado lá na cruz, apesar de ser uma pessoa tão pura e santa, sofreu terrivelmente no Calvário, mas foi glorificado. Talvez a melhor maneira de dizer isso seria citar as palavras de Pedro. Aliás, as palavras do Espírito Santo através de Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Ele falou daquelas escrituras do Velho Testamento, como os profetas escreveram acerca dos sofrimentos de Cristo. Depois de escrever, eles investigavam, examinavam, e o que eles estavam investigando e examinando eram os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, os sofrimentos destinados a Cristo, que tinha de vir sobre Cristo, que ele tinha de sofrer, e a glória que se lhes havia de seguir. Os sofrimentos que haviam de vir, e a glória que lhes haviam de seguir. Sofrimentos, depois a glória. Esse foi o caminho do nosso Senhor, o caminho de sofrimento conduzindo à glória. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, o caminho é este, sofrimento conduzindo à glória. No mundo terrestre, tribulação. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não podemos admirar os sofrimentos e as tribulações, mas olhando para frente vemos a glória. Isso deve nos fortalecer, deve nos incentivar a continuar andando na luz em comunhão com Ele, apesar do preço e dos sofrimentos. O tempo está quase esgotado, mas se posso abusar da paciência para acrescentar mais um pouquinho. Interessante observar onde a luz daquele candelabro caiu. Lemos primeiramente no capítulo 25 de Êxodo, que iluminava de fronte dele mesmo, iluminando a sua própria pessoa. Embora não era pessoa aquele candelabro, mas a primeira coisa é que o candelabro destaca a glória de Cristo. Depois lemos que ele
junto com aquele altar de ouro, onde subia o incenso, que veremos na próxima oportunidade. E aquela luz estava iluminando aquele altar, indicando como nós dependemos do poder do Espírito Santo para nossa adoração, para nossas orações. Também diz em capítulo 40 que estava de frente daquela mesa, variando aqueles pães da proposição, mostrando a nossa dependência do Espírito Santo outra vez, mesmo para manter comunhão com Ele. Não vamos ter tempo para considerar a parte do Espírito Santo nisto, mas aquele azeite que queimava naqueles copos, em cada cana, 7 deles, prefigurando a perfeição da direção do Espírito Santo, fazendo lembrar dos 7 Espíritos de Deus em Apocalipse, em Isaías também, mas não vamos entrar nisto. Vamos lembrar hoje simplesmente do fato que nós podemos viver aqui no mundo, apesar das trevas que reinam, apesar da confusão e da corrupção do mundo, podemos viver em comunhão com Deus. Se andamos nas trevas, vivendo como o mundo vive, não vamos conhecer comunhão com Ele. E eu diria que hoje a maioria dos cristãos não conhecem as alegrias de comunhão com Deus. Por isso que vivem uma vida tão difícil, às vezes triste. Mas aquele que separa-se do mundo, buscando andar nas trevas, na luz da presença de Deus, vai conhecer uma comunhão com Deus que traz uma alegria que não tem igual aqui na terra. Eu gostaria de incentivar cada irmão e cada irmã a procurar uma vida. Para fazer isso, trata de esforçar-se, tomar tempo para ler a palavra de Deus, tomar tempo para meditar na palavra de Deus, tomar tempo para conversar com Ele em oração, buscando a presença dEle, afastando-se das trevas, de qualquer coisa que impede, para que possa ter a verdadeira comunhão. Que assim seja.